Quanto a pessoa perder a salvação é um assunto muito discutido. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Primeiro, a Bíblia revela que o Espírito Santo é o selo e o penhor da nossa salvação. Isso aí está em 2 Coríntios 1:22, Efésios 1:3. O Espírito Santo de Deus, o qual recebemos de Jesus, é o selo e o penhor, a garantia da nossa salvação. Jesus falou em João 14, no 16, que Ele nos daria o Espírito Santo, o qual estaria conosco para sempre. Significa dizer que a pessoa não perde o Espírito Santo. Como antes, no Antigo Testamento, o rei Saul, por exemplo, perdeu o Espírito Santo. Esse Espírito Santo dado por Jesus, o fogo do Espírito, qual somos batizados por Jesus, Jesus afirmou que ficará conosco para sempre, ok? Nós entendemos que Jesus não joga fora ninguém. Ele pode riscar o nome de alguém do livro da vida? Claro que pode. Em Apocalipse 3, quando ele escreve as igrejas, ele fala que se permanecermos, ele não riscará o nosso nome do livro da vida. Porém, ele faz uma revelação em João 6, que ele não joga fora nenhum dos que o Pai lhe deu. Porque ele fala, todo que vem a mim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E o que, quer dizer, Deus é que leva a pessoa a Jesus, a crer em Jesus, porque a fé é um dom. E Jesus fala que de todos que o Pai lhe deu, ele não joga fora nenhum. Em João 6, 37. Em João 10, 27, ele fala também que ninguém arrebata as pessoas que Deus lhe deu das mãos dele, porque ele, o Pai, Deus é maior que todos e ele e o Pai são um só. Então, se ele não joga fora e ninguém arrebata da mão de Jesus, o poder da nossa salvação não está no nosso merecimento, nas nossas forças, não. Está no poder, na força de Jesus, que já deu a vida por nós e nos sustenta pelo seu poder, né? Vamos ler um pouquinho, entender um pouquinho Romanos 8:29. Romanos 8:28, que é muito famoso, né, diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, então Deus tinha um propósito ao me chamar? Tinha, a nos chamar? Tinha. Qual era o propósito? Porque os que dantes conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós fomos chamados para ser conforme a imagem de Jesus. O Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas, nos transformando na imagem de Jesus. E na sequência, ele fala, aqueles que ele conheceu, predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Justificou com a morte de Jesus na cruz, morrendo em nosso lugar. E aos que justificou, a esses já glorificou. Está dizendo o quê? Que Deus já chama as coisas que não são como se já fossem, porque pelo poder dele, ele vai fazer acontecer. Então ele já nos glorificou. Ah, mas se eu for teimoso, e eu pecar, e eu me desviar, e eu me afastar de Jesus, eu perco a minha salvação, porque eu tenho livre-arbítrio e eu posso me afastar de Jesus e perder a minha salvação. Veja bem, Jesus diz que não perde para ninguém. Eu creio que nem para mim mesmo, apesar que eu não sou um robozinho comandado. Eu tenho realmente livre-arbítrio. A Bíblia não fala livre-arbítrio, mas a gente entende que a gente tem. Mas Jesus, ele castiga e corrige ao que ele ama, para não se perder. Isso está escrito em Hebreus 12, 6. Ele castiga e corrige até açoita o que chama por filho. Lá em 1 Coríntios 11, 30, o apóstolo Paulo revela, por isso há entre vós muitos doentes, e muitos que já dormem, que já morreram, porque se nós não nos julgarmos, seremos julgados pelo Senhor e seremos corrigidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, para não irmos para o inferno com o mundo. Olha, vamos entender uma coisa? Quando Jesus corrige uma pessoa que põe ele doente, ou que até permite a morte do corpo, porque o corpo morre, mas o espírito não, está em Romanos 8:10. O corpo morre por causa do pecado, mas o espírito não morre por causa da justiça de Deus, que Jesus morreu em nosso lugar. Então, quando Jesus coloca uma pessoa doente num leito de cama, doente, para arrependimento, ou que Jesus permite até a morte do corpo de uma pessoa para não ir para o inferno, ele está nos corrigindo, nos castigando com amor para não irmos para o inferno. E nós sabemos que todo cristão passará pelo tribunal de Cristo. Os que não são cristãos vão ser julgados por Deus no grande trono branco,
que está em Apocalipse 20, mas nós passaremos pelo tribunal de Cristo e daremos conta de tudo de bom e de ruim que fizermos. Agora o que eu quero exortar lá no finalzinho, que eu não posso demorar muito nesse vídeo, é o seguinte: se você tem um filho que você ama demais e esse filho quer se desviar, ele quer ir para o mundo, ele quer as coisas erradas, e você por amor castiga ele, e você como Jesus tem todo o poder para salvar esse filho, você já deu a vida por ele, você realmente deixaria ele ir para o inferno? Ou você faria todo o possível para salvar ele? Veja bem, Deus faz todo o possível para nos salvar, e o possível de Deus é tudo. Eu acredito, eu defendo, baseado na Bíblia, que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra, mas que ele já era Deus e já tinha esse poder antes de vir na terra, e que ele tem capacidade de não perder ninguém e de salvar quem ele quiser, porque ele falou: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e ele vivifica aquele que ele quer. Ele já deu a vida, já pagou o preço, e ele dá a vida eterna para quem ele quiser. Ele deu a vida eterna para um malfeitor crucificado ao lado dele, em Lucas 23, 43, que não teve tempo de ser batizado, não teve tempo de se arrepender sim, mas de mudar, de ser transformado pelo Espírito Santo, mas ele creu em Jesus, e Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então Jesus tem poder para salvar quem ele quiser. A primeira pessoa, porque Jesus foi as primícias a entrar no reino de Deus, e o primeiro que entrou com ele foi um malfeitor. Malfeitor não faz bondades, faz maldades. Então vamos entender que o poder da salvação está na mão de Jesus e não nossa. Será que quem suicida tem salvação? Vamos entender uma coisa. Jesus falou que todo pecado será perdoado aos homens, só não a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é justificando, mas nós sabemos que grandes homens de Deus mataram pessoas. Davi matou muita gente. É claro, era o próprio Deus que falava o que ele tinha que fazer, né? Moisés também. Moisés, inclusive, matou um guarda egípcio antes mesmo de ser chamado por Deus, né? Defendendo o povo dele, mas ele matou e fugiu. A questão de suicidar não é tanto perder a salvação, é que nós estamos numa escola. Esse mundo aqui é uma escola, e nós estamos aqui para aprender a ser a imagem de Jesus, nós fomos predestinados para isso. E quando a pessoa tira a própria vida, é como se estivesse saindo da escola antes da hora. Você está aqui para aprender, você está só na quarta série, você tem que terminar a faculdade ainda, aí vem uma aprovação, é uma prova, né? Em vez de você passar na prova, você abandona a escola. E aí, como é que fica? Vai voltar de novo? Será que Deus vai te colocar na escola de novo? Existe reencarnação? Não. A Bíblia diz que ao homem foi dado o direito de morrer uma vez, vindo depois da morte o juízo. Hebreus 9, 27. Né? Inclusive, Pedro fala em 1 Pedro 3, 1 Pedro 4, que Jesus pregou para os mortos, para que não necessitassem de reencarnação. Né? Quem quiser ler lá. Então, o que acontece é o seguinte: nós estamos num mundo que é uma escola. Todo problema que vem para nós é para o nosso crescimento, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins, é o que fala em Romanos 8, 28. Né? Jesus diz que ele corrige e açoita o que ele ama, mas é para crescimento, não é para destruição. Então nós estamos num mundo que teremos aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Nós vamos vencer, porque Jesus venceu por nós. Mas nós temos que passar todas as etapas. As pessoas que mais sofrem são as que mais são edificadas espiritualmente. As pessoas que mais passam por problemas se tornam as mais fortes. Jesus falou em Mateus 22, 30 que após a morte não se casa nem dá em casamento, será igual aos anjos de Deus no céu. Entendemos que após a morte não vamos ficar dormindo numa rede, não, nós vamos trabalhar, igual os anjos trabalham. E nós estamos sendo capacitados para isso. Esse mundo é a escola, mas se a pessoa quer sair daqui, suicida e sai antes, ele não vai alcançar o objetivo. A gente vê relatos de pessoas que passaram pela morte, que chega lá e Jesus fala: volta, você não concluiu o seu tempo. E a pessoa às vezes ainda volta num corpo doente, né, porque tentou se matar. Então, em resumo, o que eu acredito que está na Bíblia é: todo pecado será perdoado aos homens, só não a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Jesus estava expulsando demônios
pelo Espírito de Deus, e o pessoal falando que era pelo Beelzebul, o demônio, o príncipe dos demônios. Né? E ele falou, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Mas toda blasfêmia, todo pecado será perdoado aos homens. Então, se Deus perdoou Moisés, que matou pessoas, não perdoaria alguém que se matou? O perdão há. O perdão há. Não perde a vida eterna, é o que eu acredito e defendo muito. Mas você está saindo da escola antes do tempo. E a gente tem que cumprir o tempo que Deus predestinou para nós aqui. Porque toda pessoa que nasce aqui, a vida é escrita no livro de Deus antes da gente nascer. Se quiser consultar isso, tem em vários lugares, por exemplo, Salmo 139:16. O rei Davi fala, quando eu era uma criatura informe, Deus tinha escrito toda a minha vida. Então nós temos que cumprir o tempo aqui. Está difícil? Pede a Deus. Está com doença? Pede a Deus. Não se mate. Está com depressão? Busca Deus, em primeiro lugar. Busca remédio, busca médico. Mas é isso, a gente tem que cumprir o tempo aqui, é uma escola, ok? Eu acabei de fazer 2 vídeos bem polêmicos, um falando sobre perder ou não a salvação, se é possível, e outro falando sobre suicídio. E a minha tendência sempre é justificar que Jesus nos salva, explicar, né, que Jesus nos salva e não nós merecemos a salvação. E claro que a gente não pode ensinar a pessoa, olha, você pode se matar que você está salva, você pode pecar que você está salva. Não é assim. Jesus falou em João 15 que nós somos galhas enxertadas nele. E se essas galhas não produzirem frutos, Deus corta e essas galhas secas são jogadas no fogo. Jogadas no fogo, lago de fogo e enxofre. Nós temos que ser responsáveis quanto à nossa alma. Nós temos que nos esforçar. A questão é que somos falhos. Quando Deus sonda o coração, Ele vê a intenção. Se a pessoa é negligente e fala, Deus vai me salvar mesmo, eu vou fazer o que eu quiser, você está sendo negligente. Ele conhece seu coração, não adianta tentar mentir para Deus. Nós temos que ter a boa intenção de sermos transformados pelo Espírito Santo na imagem de Jesus. E quando a gente, por estar num corpo pecador que foi corrompido por Satanás, que é descendente de Adão, que foi corrompido por Satanás, e a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer, é o que está em Romanos 7. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Então Deus, ele considera assim, essa pessoa quer fazer o bem, ele não está conseguindo. Eu vou ajudar, eu vou libertar, eu vou salvar. Mas se a pessoa age com negligência e fala, não, Deus, ele é bom, ele perdoa todo mundo, ele é igual um pai que ama todo mundo, eu vou fazer o que eu quero, e esse desvia de Deus, cuidado. Não é assim. A gente nunca fala, você é livre para fazer o que quiser, a salvação sua é garantida, você estando com Deus ou não, você fazendo certo ou errado ou não, não é assim. Nós temos que entender que quem nos salva é Jesus, quem nos justificou é Jesus, mas nós temos a obrigação de produzir fruto, nós temos a obrigação de perdoar. São coisas que Jesus falou que são incontestáveis, que não acabam nunca. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem salvação. Quem não perdoar não será perdoado. E a salvação é pela fé em Jesus, então nós temos que crer. E nós temos que produzir frutos. Então vamos ser responsáveis quanto às nossas almas e vamos nos lembrar disso. Deus é bom, mas Ele é justo. Deus é bom, mas Ele corrige e castiga ao que Ele ama. E muitas vezes, para salvar a alma de uma pessoa, essa pessoa tem que ficar doente numa cama ou tem que passar pela morte prematura para poder se arrepender. Então vamos ser responsáveis e não negligentes, ok?